Bueno, son 6 minutos. Bueno, no sé, Saba, cuando usted quiera. Yo mientras tanto voy a seguir admitiendo. Únicamente quería decirle eso del tema del link. Por supuesto, les envía Monseñor Yosif, les envía sus bendiciones. Lamentablemente él tenía que estar en otra parroquia y no podía estar. Iba a hacer el esfuerzo, pero parece que no pudo conectarse. Así que Monseñor les envía todas sus bendiciones, les agradece y por supuesto le agradece a Sabas el trabajo que va a encarar hoy. Así que los vamos a estar esperando durante todas estas clases que vamos a tener a disfrutar un poco de nuestra tradición dentro de la iglesia, que es la música bizantina. Así que, Sabas, cuando usted quiera. Ok, gracias. Me voy a empezar con unas oraciones. Como hay un obispo nas salas, né? Tem bispo na sala, então vou pedir para que o bispo conduza as orações iniciais, por favor. Certo. Eu vou fazer então a parte do presbítero e você faz o leitor, tá? Ok, então, começar. Bendito é o nosso Deus, em todo tempo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Ei, celestial consolador, Espírito de verdade, tu que estás presente em tudo e ocupa todo lugar, tesouro de bens e doador da vida, vem e habita em nós, purifique-nos de toda impureza e salve bondoso as nossas almas. Cristo ressuscitou dos mortos, pisou a morte, com a morte deu a vida aos sepultados. Cristo ressuscitou dos mortos, pisou a morte, com a morte deu a vida aos sepultados. Cristo ressuscitou dos mortos, pisou a morte, com a morte deu a vida aos sepultados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, tem piedade de nós, Senhor, purifica-nos dos nossos pecados. Mestre, perdoa as nossas iniquidades, Santo, observe e cura as nossas enfermidades, por teu nome visita-nos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso substancial dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo ressuscitou dos mortos, pisou a morte, com a morte deu a vida aos sepultados. Oremos ao Senhor. Eleison. Senhor nosso Deus, tu que habita na inacessível claridade, fonte de ciência e saber, que ensina a sabedoria a Salomão, e que pela descida do Santíssimo Espírito fizeste de simples pescadores, apóstolos e doutores, os pregadores do teu evangelho, tu, Senhor, que disseste a luz para brilhar nas trevas, faça luzir nos corações daqueles que ensinam e aprendem neste lugar o conhecimento da tua verdade e da tua eterna claridade. Concede-lhes um espírito de sabedoria, um espírito de inteligência, ilumina os olhos da sua alma para lhes fazer conhecer e realizar a tua vontade. Faça-os filhos da luz, produzindo fruto em toda obra do bem e fazendo-os crescer, graças à sabedoria do alto, pela intercessão da Santíssima Theotokos, a dos santos gloriosos e ilustres apóstolos, a dos grandes hierarcas e doutores universais, Basílio Grande, Gregório Teólogo e João Crisóstomo, e a de todos os santos, pois tu és a fonte do saber e da sabedoria, e nós te rendemos glória, assim como o teu Santo Pai, sem princípio, e o teu santíssimo, bom e vivificante Espírito, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém, Spoleto e Déspota. Muito bom dia a todos, um prazer imenso vê-los, um prazer imenso tê-los aqui nesse encontro. Nós teremos, na verdade, 10 encontros, né? Esse primeiro é um encontro introdutório. Eu não quero chamar de aula, mas sim de grupo de estudos, não é? Para que a gente consiga estudar um pouco do nosso canto. E esse primeiro encontro é introdutório. Os próximos 8 encontros serão destinados um a cada tom bizantino, e aí sim uma coisa um pouco mais prática, né? E o último deles para o encerramento de todo esse processo. O objetivo principal é trazer noções gerais do canto bizantino e não trazer algo muito aprofundado,
até porque existe uma grande dificuldade para os ouvidos ocidentais, né, no que se refere aos melismas, no que se refere aos tons, né, aos semitons, aos quartos de tons, às terças de tons. Isso é muito difícil para os nossos ouvidos e também é muito difícil reproduzi-los, não é? Reproduzi-los. No entanto, não é impossível. É perfeitamente possível fazer essa reprodução e, nesse sentido, eu só faço uma observação com relação ao canto eslavo, que é um canto litúrgico, sim, belíssimo, por sinal, e, por óbvio, né, com uma proximidade muito maior aos nossos, a nossa melodia ocidental e a nossa harmonia ocidental. Eu quero começar dizendo o seguinte, que a história da música, né, a história da música é mais antiga do que imaginamos. Desde a pré-história há registros de cantos e danças, enfim, é uma manifestação não somente artística, mas é uma manifestação cultural e também uma manifestação religiosa das mais importantes. Eu costumo dizer que a Igreja Ortodoxa tem 3 pilares artísticos, né? 3 pilares de arte. Um deles é a música, o outro é a iconografia e o outro é a arquitetura. As nossas igrejas são facilmente reconhecidas em qualquer lugar, né? Pelos ícones, pela arquitetura e pela musicalidade. E fico muito feliz em ter, né, 30 pessoas praticamente na sala, né, interessados em conversar um pouquinho sobre o canto. Indo lá para trás, né, para Pitágoras, por exemplo, nós vamos lembrar que ele foi um dos grandes mentores da organização musical. Foi quem efetivamente trabalhou com a ideia de tetracorde, ou seja, aquela ideia de esticar uma corda, né, tocar no meio, né, dividir a corda ao meio, tocar e ter um som, divide a corda ao meio, toca, tem outro som, divide a corda ao meio novamente, né, e aí, né, com base nisso, né, ele conseguiu criar 2 grandes blocos, né, um de dó a sol, a fá, e outro de sol a dó. Né? Hoje a gente vai trabalhar questões mais técnicas de escrita, de comparação com a notação musical ocidental, e assim sucessivamente. Né? Então, eu queria já começar, né, trazendo justamente essas questões, porque isso vem, né, por uma evolução imensa, uma evolução muito grande, né, no curso da história, e dando um salto historiográfico bem razoável, nós chegamos ao Império Bizantino, que nada mais era do que o Império Romano do Oriente. No Império Romano do Oriente, a cultura era eminentemente helênica, né? Era eminentemente helênica. E por essa razão, a musicalidade também era helênica. O que significa dizer que, perdão, se nós formos a música não litúrgica do Império Bizantino, nós vamos encontrar escalas musicais muito próximas ao que se utiliza hoje no canto bizantino. Isso significa dizer também que o canto bizantino é, sim, não contemporâneo do canto gregoriano, mas precursor do gregoriano. Né? É o canto litúrgico que realmente deu origem ao canto gregoriano. As partituras gregorianas mais recentes, né? As mais recentes ainda mantêm alguns traços de escrita que lembram o que nós chamamos de neumas. É muito interessante isso, né? Eu vou tentar colocar a imagem aqui no chat, eu não sei se vai funcionar, né? Ou então mandar para Max compartilhar essa imagem para a gente, que na verdade não deixa de ser uma partitura, né? Um trecho de uma partitura do Salmo Vesperal, né? São só as primeiras linhas, acho que ele deve ter conseguido agora receber, não? Recebi, deixa eu compartilhar aqui. Ok, por gentileza. Vou compartilhar aqui agora. E aqui para a gente ter uma ideia de como funciona a escrita musical bizantina, né? É muito interessante. Essa partitura aqui foi escrita pelo mosteiro de Santo Antônio, St. Anthony, no Arizona.
é um dos locais que tem um trabalho brilhante, um dos mais brilhantes trabalhos em música bizantina, não só no original grego, mas sim em inglês, não é? Nós podemos ver aqui, por exemplo, que existe logo no cabeçalho, né, escrito hijos, né? Aí tem um lambda, um P e um delta, não é? E aí tem em seguida um N e o I grego. Então, hijos plagios do tetarto, né? Ni. Ou seja, é o quarto tom plagal, começando em Dó. Veja só, existem dois grandes blocos modais. E eu vou passar a utilizar a palavra tom e não modo, apesar do correto ser modo, escala modal. Vou utilizar tom porque nós estamos acostumados, né? Pegamos isso do francês, né? Os americanos, os ingleses também pegaram o tom, né? E acabou vindo para o Brasil e ficou o tom. Na verdade, existem 4 tons que são autênticos e 4 tons que são chamados de plagais. Os 4 autênticos são primeiro, segundo, terceiro e quarto, e os plagais, quinto, sexto, sétimo e oitavo, tá bom? Neste caso, quando você vê plagal quarto, significa o oitavo tom. E a relação é muito simples. O primeiro tem como seu plagal o quinto, o segundo tem como seu plagal o sexto, o terceiro tem como seu plagal o sétimo, e o quarto tem como seu plagal o oitavo, né? Então, isso significa que esta escala em especial, é uma das que mais se aproxima à música ocidental, a escala de Dó maior, ok? Uma escala natural de Dó maior. No entanto, existem algumas diferenças em 2 notas especificamente, uma delas no Mi, né, e outra delas no Si. O Mi, ele é um pouquinho mais grave, um pouquinho mais baixo, não chega a ser um Mi bemol, é um Mi entre o Mi bemol e o Mi natural, e o Si é entre o Si bemol, né, e o Si natural. Então, é um quarto de tom, na verdade. Então, isso é o que dá aquela sonoridade, né, aquela sonoridade oriental, né? E aqui o que é interessante, veja, em seguida, né, na primeira linha, nós temos um negocinho vermelho também, que é um delta vermelho, né, com um N em cima, né, logo no primeiro sinal. Isso. Esta é a clave de Dó, né? E aí existem claves nas 8 notas, né? Nós no Ocidente não, nós costumamos usar 3 claves, né? Dó, Fá e Sol, né? Agora, no canto bizantino existem claves nas 8 notas. Isso é muito interessante, né? A primeira linha são chamados neumas, a segunda linha é a letra. Nós podemos ver que nessa segunda linha está escrito Kyrie, né? E as letras se repetem, Kyrie, justamente, né, para o melisma. A primeira linha são efetivamente as notas. E aqui nós temos o primeiro símbolo, né, é chamado de olígono, que ele faz com que você cante uma nota acima do Dó. A clave é de Dó, mas você vai começar uma nota acima do Dó. Portanto, você começa este canto no Ré, na nota Ré. O segundo símbolo, que são esses 2 tracinhos, né, que é o petasti, ele também, né, sobe 1 grau em relação à anterior. Ou seja, se estávamos no Ré, vamos para o Mi, né? No entanto, você não pode iniciar uma sílaba abaixo dele. Então, é cheio de regras, né? Cheio de regras. A escrita ocidental é muito mais simplificada, né, para composições e para leitura também, não é? É cheio de regras. Então, é uma escrita totalmente paralela. É uma escrita que, na verdade, é relativa. Um símbolo, um neuma, né, é cantado a partir do neuma anterior. O terceiro símbolo também sobe 1 em relação ao anterior. No entanto, como ele tem essa voltinha, né, ele faz o melisma. É o que indica, né, aquelas quedas, né, e subidas, né, que se faz na música. O próximo símbolo, né, que é uma vírgula para baixo, né, que tem um negocinho vermelho em cima, é chamado de apóstrofo, e daí vem o nosso apóstrofo, né? Ele realmente se assemelha ao apóstrofo, ele cai um tom. Portanto, o que nós temos aqui seria Ré, Mi, Fá, Mi. E o próximo símbolo
que é esse barco, esse barquinho, é o símbolo estável, chamado de íson. É o que mantém a nota anterior. Portanto, ré, mi, fá, mi, mi. Cantando isso seria... né? Ou seja, eu mantive, né, a última nota em relação à anterior. E vocês podem perceber que no final da frase tem novamente a clave de dó em vermelho. Ou seja, quando termina o fraseado musical, ou de tempos em tempos, né, de preferência quando termina o fraseado musical, repete-se a clave, ou então coloca-se a clave intermediária no meio. Se fosse um sol, se a frase terminasse em sol, por exemplo, mudando, né, de tom do oitavo, por exemplo, do quarto plagal para o segundo, né, cuja base é o sol, então teríamos aí a clave de sol e não a clave de dó. E aqui o que está escrito é tão somente Kyrie kekraksa, né, prosei sakusonmo e sakusonmo Kyrie, ou seja, né, Senhor, escuta minha oração, né, escuta minha oração, ó Senhor. Né? Repete-se musicalmente o primeiro versículo do Salmo de Vésperas, né? E é muito interessante isso, né? E aí, só para deixar o registro, eu vou pedir para alguém escrever aqui no chat, enquanto eu falo, o primeiro tom tem como base, né, o Ré, tá? O primeiro tom tem como base o Ré, e a escala mais próxima dele é a escala de Ré menor. O segundo tom tem como base o Sol. Só que o Sol, né, só que a escala musical já é uma escala cromática e não diatônica, ou seja, tem muito mais acidentes, tem muito mais melismas, tem muito mais detalhes, né, é muito mais orientalizada. O terceiro tom é, na minha opinião, o que mais se aproxima da música ocidental, porque é a escala de Fá maior. Apesar de inúmeros melismas, é a escala de Fá maior. Ok? Sem pôr, sem tirar, e tem como base, por óbvio, a nota Fá. Né? O quarto tom, né, tem por base o Mi. Aí é o modo frígio. Exatamente o modo frígio, né? De Mi a Mi. E nesse sentido, acredito que este seja essa seja a escala mais próxima da original pitagórica, né? O quarto é mais próxima da original pitagórica. E aqui nós temos o seguinte: o primeiro tom é o tom da ressurreição, é o tom mais vibrante que tem. Então, todos os tropários, todos os hinos da ressurreição, os principais, né, festivos, são efetivamente cantados no primeiro tom. O segundo tom, apesar de ser cromático, ele é um tom contemplativo, né? Contemplativo e doloroso. Então, ele é utilizado, sim, em hinos que são um pouco mais chorosos, mais melancólicos, mas não extremamente dolorosos, como, por exemplo, a Paixão de Cristo, né? São hinos que nos lembram, claro, né, episódios da Paixão, mas ele não é específico da Paixão de Cristo. O terceiro é eminentemente contemplativo. Eminentemente contemplativo, né? O quarto também é um tom contemplativo, mas ele é, de certo modo, né, festivo. É um contemplativo festivo, digamos assim, né? Porque ele é cantado, por exemplo, durante as matinas, na glorificação da Virgem, quando se faz, né, logo após as catafaxias, né, que chega antes de cantar a nona ode, né, ao final da oitava, tem a glorificação da Virgem, em que, né, o sacerdote incensa toda a igreja, né, e ele sai com incenso, né, a Mãe de Deus e Mãe da Luz, com hinos, glorifiquemos. Então, é cantado, em regra, no quarto tom, ou seja, é um tom festivo, né, mas ele não deixa de ser contemplativo, porque nesse momento nós estamos ali sendo incensados e contemplando o ícone de Nossa Senhora. A partir daí vem os plagais, vem os tons plagais. Nos plagais nós temos o quinto, né, o primeiro plagal, que na igreja eslava é chamado de quinto, tá? Na tradição grega é primeiro plagal, e a escala dele sim, é de Ré menor, também como a primeira, o primeiro tom. O que vai diferenciar um do outro é o fraseado melódico. Isso é muito interessante,
né? Porque no primeiro tom, por exemplo, o fraseado vai passear muito entre o Ré e o Sol, entre o Ré e o Sol, né? No quinto tom, ele já vai passear mais entre o Ré e o Lá, não é? Passeia muito mais, ele fica mais, ele sobe mais, ele costuma buscar mais, né, a quinta e não a quarta nessa relação musical. O sexto tom é o mais doloroso de todos, né? E aí a base dele é o Ré, sim, só que é numa escala cromática. Então, se fôssemos aproximar, né, teríamos o Ré, Mi bemol, Fá sustenido, Sol, Lá natural, Si bemol, Dó, né? E às vezes Dó sustenido e o Ré novamente. Então, ela é muito mais acidentada, por assim dizer, do que as escalas naturais. E ela também tem a principal característica, né, do segundo modo plagal é justamente a contemplação e o choro da paixão de Cristo, o choro, né, da dor dos mártires. Então, o pranto, né, da igreja. Então, os principais hinos da Semana Santa são cantados no sexto, né, que é o segundo plagal. Sabe? Inclusive, durante o Triodium, né, os tropários do Triodium, que são, né, famosíssimos, né, no Oriente, são cantados no sexto. Acredito que essa relação também seja, né, próxima dentro quando se refere à música eslava, né? Agora, não sei, eu não posso afirmar isso porque eu não sou, né, especialista, apesar de ser um grande admirador da música eslava. Acredito que Dom Ambrósio tem muito mais conhecimento do que eu para falar do canto eslavo. E aí, né, o sétimo, né, na verdade, ele não é chamado de terceiro plagal, né, na tradição grega, e também não é chamado de sétimo, ele é chamado de tom grave. Chamado de tom grave, porque a base dele é o si. Então, ele vai de si a si. É a escala que tem, né, como base a nota mais grave mesmo, né? Se a gente considerar de dó a dó, né, abaixo tem um si. Agora, ela é também extremamente acidentada, né? Também extremamente acidentada, e tem como característica algo contemplativo, né? É muito contemplativo. E tem o oitavo tom, que na verdade é o quarto plagal, que é justamente esse que está na tela aqui, né? Ele tem a escala de dó maior, registrando, claro, né? E aí sim diatônico e não cromático, né? Tem a escala de dó maior, lembrando que a nota mi e a nota si são quartotonadas, né? Elas ficam entre o si bemol, né, e o si natural, ou o mi bemol e o mi natural. Tem uma outra imagem aqui que eu quero colocar, né, para que a gente consiga ter uma ideia uma ideia em relação à notação ocidental. Eu não sei se ele vai conseguir abrir, é um GIF, eu não consegui transformar isso daqui em... Deixa eu tentar aqui. Ah, uma dúvida enquanto isso. Essas coisas são deliberadas, do tipo sexto tom, sexta hora é a hora em que Cristo foi crucificado, você sabe disso? Sim, sim, sim. A sexta hora, né? Os cânticos são um sexto tom. A primeira hora, normalmente no primeiro, porque está começando o dia, né? E assim sucessivamente. Existe sim uma relação, né? Com isso. Os mártires, por exemplo, costumam ter os hinos ou no segundo ou no terceiro para contemplar a vida, né, deles, ou então no primeiro, quando é algo muito festivo. Parece que Bruna levantou a mão aqui. Mas não, só uma última dúvida que eu queria perguntar desde o início, que você falou pra gente que a gente vai aprender os 8 tons. Eu fui batizado na igreja russa, aí eu comecei a aprender um pouquinho lá. Lá, os 8 tons, eu não sei se é o mesmo para a música bizantina, eu queria entender. Os 8 tons, eles variam para o que é usado na Divina Liturgia, o que é usado nas vésperas, o que é usado nos proquímenos, e o que é usado em outros ofícios também. Eu queria entender se os 8 tons que a gente aprende aqui. Sim, existem as variações, tá? Okay, não é algo rígido, então você vai encontrar variação nos tropários, vai encontrar variação nos salmos, você vai encontrar variação nos hinos mais longos, e aí nós temos em grego três dimensões, que é o papavi, né, sticherarion, né, e o sticherarion, que é para os salmos, né, para as estiqueras,
o Papave, que é o longo, né? E o outro que é eu esqueci o nome agora, me fugiu agora, mas é o que é usado para os troparos, que é uma coisa um pouco mais recuante, mais andada. Como? Irmológico. Isso, o irmológico, exato, o irmológico, perdão. Obrigado, Matheus. É o irmológico. Veja só, olha aqui, isso aqui é uma comparação de duas partituras também feito pelo Sant'Antony, ok? E repito, gente, nós estamos aqui simplesmente trabalhando algumas noções teóricas para que a gente consiga, né, se aprofundar um pouco melhor nos próximos encontros, né? Veja só, nós temos aqui perdão, Bruna havia levantado a mão. Deixa eu ouvi-la primeiro antes de falar dessa partitura, pois não. É só uma dúvida rapidinho. Como é que a gente faz para achar a afinação certinha do Mi e do Si? Assim, no piano não dá, no piano No que a piano gente não tem. dá. Quando for instrumento temperado, você não consegue. Ou você consegue fazer isso na voz, ou você consegue fazer isso num violino, num violoncelo, por exemplo. E uma grande dica para que você consiga chegar numa afinação intermediária é você anasalar um pouco, né, no canto e desafinar um pouco. Né? Em relação à música ocidental, parece algo desafinado. Para você ter uma ideia, um tom na música ocidental tem 9 comas, não é? São 9 comas. No canto bizantino são 64. Né? Então, é muito difícil realmente, né? Então, em vez de você fazer do, ré, mi, você faz do, ré, mi, anasala um pouquinho e desafina um pouquinho, que realmente, normalmente funciona, pelo menos no início, né? Aí, com o passar do tempo, você consegue ter uma afinação mais tranquila com relação a isso, tá? Ah, entendi. Mas só mais uma dúvida. Em questão de hertz, teria um número próximo? Só Eu para não, saber. eu não entendi. Seria mais ou menos quantos hertz? Ah, sim, em questão de hertz. O Lá é afinado em 435 e não em 440. Né? A partir daí você faz toda a escala. Eu não sei te dizer exatamente quantos hertz teria um Si natural dentro do quarto, né, plagal. Realmente não sei dizer, mas aí se você pegar a escala ocidental, né, tomando por base 440 no Lá, né, você abaixa 5 hertz, você tem 435 no Lá bizantino, né, e a partir daí você faz as proporções, né, com as demais notas. Tá? E esse número não é escolhido à toa, tá? Esse número não é escolhido à toa, né? Ao que dizem, parece que esse número é a frequência de vibração do planeta Terra, né? Então, por isso, né, que se afina em 440, né? Max? Última dúvida, Salva, primeiro. É só para alinhar a expectativa, porque eu sei que aqui nesse ilustre encontro temos muitos musicistas, sua Graça Ambrosa é musicista, Sim, Bruna é musicista. Bruna é pianista, tem um professor de música aqui também, então... Cantor, Né? Dom Ambroso, que é um pianista primoroso também, diretor de coro, Matheus, que também conhece música, enfim, tem muitos músicos aqui, o que me deixa muito feliz. E eu já estudei lá atrás, mas muito pouquinho, mas, tipo, não é nem de longe minha área. Eu não sei se tem outros leigos em teoria musical aqui, mas aí a minha dúvida em relação à expectativa dos encontros é se você acha que vai ser útil pra gente, e eu não quero que a gente perca tempo com coisas muito básicas, mas se você achar que for o caso, você poderia compartilhar alguma coisa para a gente revisar, o basicão mesmo de teoria musical depois, mas eu queria esse alinhamento de expectativa também, na tua opinião. Isso vai acontecer a partir dos próximos encontros, afinal de contas, o próximo encontro será dedicado somente ao primeiro tom, né? O outro somente ao segundo tom, então nós vamos sim... Não, Bruna, você toca piano muito bem também, que eu já fiquei sabendo, além de ser uma excelente cantora. E aí nós teremos sim algumas noções de partitura ocidental, mas nada muito aprofundado, porque se eu partir para a música ocidental, aí a gente não consegue ter tempo para lidar com o canto bizantino, né? Mas sim, haverá imagens comparativas como essa, tá bom? E algumas composições que foram feitas em língua portuguesa, por mim, inclusive,
tá, com as respectivas partituras, e não se preocupem que eu vou compartilhar todo esse material com vocês. Tá? O objetivo é compartilhar, o objetivo não é sonegar informações, pelo contrário, é simplesmente, né, trazer um estilo musical, né, que é conhecido por nós e, ao mesmo tempo, né, desconhecido. Dom Ambrósio, pois não? Não, era sobre isso que eu ia perguntar, como é que você iria fazer compartilhar essas coisas todas que você está botando e o que você está falando. Porque, por exemplo, você falou primeiro, segundo, terceiro, quarto tom, e a gente só ouviu. Mas sim, agora, para introjetar, a gente tem que ler isso de novo, olhar direitinho. Aí eu queria saber se você vai compartilhar não só as telas que você passou, mas também toda a questão dos tons, entendeu? É isso que eu queria saber. Tudo isso, inclusive um artigo também científico em inglês, o que torna um pouco mais acessível, né? Não sei se todos têm bom conhecimento de inglês, mas se não tiver, né, o Google Tradutor vai ajudar em algumas coisas, né? Um artigo excelente, né? Um artigo realmente excelente. As aulas estão sendo gravadas pela Arquidiocese, então ficarão disponíveis a todos os inscritos. E aqui, já fazendo uma parte, eu vou pedir para aqueles que não conseguiram se inscrever, né, para que, por favor, tentem novamente, tá, pelo e-mail, lembrando que o final do e-mail é AR, não é BR, okay? Porque é justamente para a Argentina. Por essa razão, né, algumas pessoas não conseguiram e eu acabei encaminhando o link, né, no WhatsApp, no privado, ok? Vamos aqui, então, a essa imagem aqui, essa partitura. Vejam, aqui nós estamos falando do sétimo, do grave, né? O modo grave. Olha bem no canto superior direito, tem uma cobrinha com um V em cima. Conseguem ver? Na verdade, isso aqui é uma clave. Tá? Isso é uma clave de Dó, utilizada no sétimo tom, que é o tom grave, não é? E aí, olha a primeira nota que vem em seguida, né? É o barquinho, né? O chamado íson, ou seja, a primeira nota é necessariamente um Dó. Veja a representação embaixo, o Dó. Tá? Na partitura ocidental nós temos um Dó. A segunda nota, que são esses dois risquinhos que fazem subir um grau, né, em relação ao anterior, portanto, é um Ré. Só que na escala do modo grave é necessariamente um Ré bemol. É necessariamente um Ré bemol. E aí existe uma técnica, uma regra de escrita, né, que logo após esses dois risquinhos, a gente precisa, se quiser fazer com que ele tenha, com que ele seja repetido, precisa colocar o íson de novo, né, e precisa transformar os dois em colcheias. Por que isso? Não sei dizer. Não sei dizer. Mas vejam que nós temos o Dó, né, duas colcheias ligadas em Ré bemol, e em seguida o Dó novamente, que vem o apóstrofo para cair, né? Então, essa é uma representação aproximada, tá? Muito aproximada do que está escrito. Por certo, esses bemóis aí não são bemóis puros, esses sustenidos não são sustenidos puros, no entanto, são as formas mais aproximadas de se escrever na música ocidental. Ok? E isso é muito interessante mesmo, muito interessante. Essa relação neumática, esse tipo de escrita foi organizada no século XVIII ou XIX, se não me falha a memória, porque até então as composições que foram feitas por São João Damasceno, né, por São Romanós, o melodista, que aliás, né, é o nome do coro da Diocese Antioquina do Rio de Janeiro, não é? São dois grandes músicos, São Romanós foi um dos maiores músicos, né? E no card, né, desses nossos encontros, o ícone que tinha lá era de São Romanós, né? São João Damasceno também foi um músico primoroso, e existem inúmeros músicos bizantinos, né, com partituras famosíssimas, né, na igreja, que escreveram com outras notações anteriores, e isso tudo foi reorganizado, né, entre o século XVIII e XIX, não me lembro o nome dos organizadores agora,
né? Posso verificar para vocês e colocar isso dentro do material de apoio que eu vou encaminhar sobre esse nosso encontro, não é? E aí padronizou-se, né? Padronizou-se esse tipo de escrita, né, neumática. Então, hoje, em todas as igrejas ortodoxas de tradição bizantina, se escreve com esse tipo de escrita, de maneira que acabou se tornando uma escrita universal dentro da igreja. Pois não, Eminência? Não, era isso mesmo que eu fui perguntar. Você está falando que foi reorganizado. Parece-me que você está falando da música bizantina mesmo, né? Sim, Não é? Porque isso. houve essa adaptação do bizantino para a escrita ocidental, né? Isso. Também o sistema temperado, né? Só vai aparecer lá em Bar, né? Isso, Sistema só vai aparecer bem em Bar e olhe lá, né? Entendeu? Então, tanto é que ele escreveu o Cravo Bem Temperado, né? Sim. Que era, sim, mas assim, você está falando da música bizantina mesmo, né? Isso, da música bizantina mesmo, Eu mandei 3 links aqui do YouTube, tá? São 3 links em que a gente consegue ouvir. Um deles, as Bem-aventuranças no 8º tom, cantado pelos monges do mosteiro de Vatopede. Um deles, o hino querúbico, no 3º tom, ok? No 3º tom. E aí, quando vocês abrem, vocês veem também as indicações. Vou compartilhar a tela aqui. E o outro deles, que é muito interessante, é um trabalho de Marcel Perret. Marcel Perret é um músico primorosíssimo francês e que faz um trabalho incrível, né? Realmente um trabalho incrível de resgate do canto gregoriano original. Quero sim, Max, que você compartilhe. Eu vou te mandar aqui no WhatsApp também mais uma imagem, ok? Para a gente trabalhar mais algumas coisas. E Marcel Perret, né, eu não vou colocar para tocar agora, por óbvio, né? Porque até temos pouco tempo, inclusive, mas o trabalho de Marcel Perret é incrível porque ele resgata o original do canto gregoriano e nós conseguimos identificar uma série de melismas, né, uma série de intervalos que não parecem ser do gregoriano, né, realmente não parecem ser do gregoriano, né, e esse trabalho musicológico dele indica, sim, né, que por ocasião da expansão do Império Bizantino, né, para o Ocidente, né, tanto que temos aí a Catedral de Ravenna, na época de Justiniano, por exemplo, né, com a expansão do Império Bizantino para o Ocidente, a cultura helênica acabou influenciando a cultura ocidental, não é? Então, esses intervalos maiores do gregoriano vieram a aparecer né, um pouco depois, vieram a aparecer realmente um pouco depois. Esse é o início, né? Esse é o início do hino querúbico, né? Da partitura que eu mandei o link para vocês, né? Do YouTube. E aqui ele tem uma coisa interessante. Primeira coisa que tem lá em cima, em vermelho, hijos tritos, né? 3º tom, né? Ou tom 3º. Aí tem as 2 cobrinhas, escrito Rá, ou seja, Fá. Essa aqui é a escala de Fá. Essa é a escala de Fá maior. Sabemos que é a escala de Fá maior justamente por causa dessas 2 cobrinhas com os pontinhos em cima, né, e escrito Rá, né, que é Fá. E aí, a clave de Fá é esta que está em preto, no final. Isso, exatamente aí. Essa é a clave de Fá, né, na música, na escrita bizantina. E aí, vejam que aqui nós temos já 3 linhas e não somente 2. Não é? Nós temos uma linha com os neumas, né? Uma linha com a letra embaixo, e em cima, veja, tem um M, tem né, o R, né, grego, né, o Rá, tem um Pi na linha de baixo, tem um N, entre parênteses, tá? Isso é o nome das notas musicais que devem ser cantadas pela segunda voz. Que interessante, né? O canto bizantino é, sim, um canto de dupla voz. Tá? Ele é polifônico, na verdade, bifônico,
tá? Ele não chega à dimensão do canto eslavo, que em algumas peças chegam a ter 8, 12 vozes, não é? Mas ele é bifônico, sim. Existe a melodia, né? Existe a melodia e existe um pedal, um baixo contínuo. Agora, esse baixo contínuo, que é chamado de íson, tem algumas variações justamente para evitar, né, os trítonos, né, que é o intervalo horribilis, como se dizia, né, na Idade Média. E por essa razão, né, a gente tem aqui, o M significa melos, ou seja, junto. Aí você tem algo em uníssono. O R, o Rá, né, você tem o Fá. Então, segura-se o pedal, né, no Fá, até onde você encontrar uma outra indicação. Tem novamente o M, melos, ou seja, daqui até a indicação de clave, tá? Aqui tem um delta, tá vendo o delta? Na segunda linha, primeiro delta que tem na segunda linha, isso aí, né? Ou seja, do segundo M até o delta é em uníssono. Ok? É em uníssono. Existe em seguida um P, o Pi, né? Que é o Ré, a indicação do Ré. Aí o pedal cai do Fá para o Ré. Depois tem o N, cai do Ré para o Dó, que é o Mi. Né? E aqui eu vou colocar para vocês o nome das notas musicais. Mi, Pá, Vu, Lá. Transliterado, evidentemente, né? Li, Que, Pá, e Zó. Tá? Pronto. Ni, Pá, Vô, Rá, Di, Que, Zó. Ni é o Dó, Pá é o Ré, Vô, Mi, Rá, Fá, Di, Sol, Que, Lá, Zó, Si. Zó ou Zó, né? E aí você vê pela indicação. Esse pedal, esse baixo contínuo, né, vem sempre com a indicação do nome da nota. E aí canta-se o Ré até encontrar o N. Encontrou o N, é o Mi, Dó. Canta-se o Dó até encontrar o M de melos, que vai junto, uníssono. Aí volta para o Fá, aí volta para o Dó, aí volta para o Ré, e assim sucessivamente. Ou seja, não existem duas linhas, né? Não existem duas pautas para se escrever alguma coisa. Não se coloca uma segunda voz na segunda pauta. Coloca-se uma indicação de segunda voz sobre, né, sobre a linha melódica. Né? É muito interessante isso. Isso é realmente muito interessante. Tá certo? E aí, pessoal, como eu disse, eu fico muito feliz mesmo, né, de ter esse encontro com vocês. O objetivo é não passar de 1 hora, até porque todo mundo tem uma série de compromissos e não sobrecarregar também de informações. Eu vou fazer, sim, uma resenha, né, da nossa aula, para poder mandar para vocês, pelo grupo. Não sei se querem criar um grupo do WhatsApp, não sei, mas eu sei que na próxima semana virão mais 2 links, caso a gente tenha necessidade, né, de avançar um pouquinho mais. Mas nós temos ainda 10 minutos, que era para agradecer a presença de todo o clero aqui presente. Eu sei que o padre Irineu precisou sair, sei que o padre Nectários, do Rio de Janeiro, está presente. Não sei se o padre Pedro e o diácono Abraão estão presentes, mas se estiverem também, bem-vindos. Não sei se tem mais o padre Russo, o padre Mateus, não sei se está presente também, ele disse que viria. Não, mas agradecer todo o clero, né? Todo o clero, todos os presentes aqui. Nós não teremos aula das 10. A Padre André de Florianópolis, muito bem-vindo. Né? Ao Padre Dimitri, que fez toda essa organização também. Padre Renádios de Porto Alegre, muito bem-vindo. Padre Renádios, esperamos que o senhor esteja bem, né? Já esteja um pouco melhor, porque a situação em Porto Alegre está muito complicada. E, enfim, rezem por nós, nós temos 10 minutos ainda.
O objetivo do segundo link é, se for necessário, nós reabrimos, né? Me coloco à disposição para dúvidas, questões, perguntas, sugestões, né? E já dizendo novamente, Cristo ressuscitou para todos. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento. Em verdade, ressuscitou. Ok. João. Pois não, João? Eu vou aproveitar para tirar mais uma dúvida. Claro, Bruno. No caso do canto bizantino, a gente pode fazer também transposição de tonalidade ou seria errado? Não. A transposição é feita de acordo com o conforto vocal, mas ela não é escrita com transposição. Então, você olha o texto e você pega uma nota e atribui aquela nota como sendo Fá. Olha o Entendi. Então texto. não tem uma exatidão, né? É muito interessante isso, né? Porque é algo muito, eu diria, primário ainda, né? Nesse sentido. A transposição existe na prática, mas ela não é escrita, né? Ela não é escrita. Então, nas escolas de música, força-se muito a utilização do diapasão para que se consiga alcançar a tonalidade correta. Tá? Vamos lá pela ordem. Paul. Na realidade é a Paula. Paula, perdão, apareceu Paul. Eu sei, porque meu marido, nós somos os dois Paulos. Ah, sim, ok. E agradeço muito esta oportunidade e que também foi estendida para nós outros do Padre André. E eu queria somente para esclarecer como recebemos 2 links, né? A aula é de 1 hora no total? Isso. Ou aulas de 1 hora no total, e existe um segundo link, caso seja necessário estender, né? Porque às vezes pode ter uma dinâmica um pouco maior, né? E aí a gente iria, né, pegaria o segundo link para estender. O recebimento do link é feito por e-mail, né, para os e-mails dos inscritos, e por isso que eu disse, as pessoas que não conseguiram se inscrever, né, ou que tiveram um e-mail que voltou, né, por favor, repitam a inscrição, né, para que vocês consigam receber o link, os 2 links, né, o primeiro sempre, né, o segundo, caso seja necessário. Tá, muito obrigada. Eu agradeço, Paula. Max? Essa ordem do Mix não é confiável. O João Henrique levantou a mão antes de mim, com certeza. Ah, pois não. João. Seu microfone está desligado, João. João, você está mudo ainda. Muito obrigado, Max. Muito obrigado a todos. Cristo ressuscitou. Peço às suas eminências e aos reverendos padres aqui presentes. Então, eu tenho uma dúvida. Eu fiz, nos meus tempos de católico romano, o curso na Escola Canorum dos beneditinos aqui do Rio de Janeiro, com o saudoso Dom João Evangelista Enu. E quando da minha entrada na Igreja Ortodoxa, eu senti uma grande dificuldade com o canto que me parecia muito áspero, né? Embora eu tenha entrado pela Igreja Sérvia, depois passado, né, até chegar à Igreja Grega, eu senti o tom muito áspero. Eu achava sempre, comentei isso com minha esposa, eu falo, olha, eu acho que o defeito está no meu ouvido, o defeito está na minha formação, mas pelo que eu entendi, professor, parece que efetivamente o canto bizantino é realmente um pouco mais áspero, ele é um pouco mais gutural, ele vem um pouco mais do profundo da garganta. Sim. Ele é muito mais áspero que o canto gregoriano, que a música ocidental. Tá? Até por uma questão cultural mesmo, né? Como as escalas melódicas têm origem muito antiga, né? Uma origem pré-cristã, inclusive, né? Pitágoras é de 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, né? 600, 700 anos. Então, como é uma origem pré-cristã, ainda é muito áspero, não havia essa técnica vocal que existe hoje. No entanto, é possível, sim, né, aplicar técnica vocal, né, ocidental para realizar o canto bizantino. Por óbvio,
né? Por óbvio, em alguns intervalos, como disse para a Bruna, né? Algumas dicas funcionam. Ou você coloca, né? Ou você faz algo mais gutural, ou você faz algo mais anasalado, né? Justamente como uma tentativa de se alcançar, né? Essas diferenças de coma, né? Que existem entre as notas. Ok? Max? Muito obrigado. Opa, então, Sava, obrigado pela discussão, foi muito boa mesmo. Eu confesso que nessa questão da partitura da segunda voz, eu voei, porque eu estava achando antes que os pneumas indicavam as notas, e aí, pelo que eu entendi, as letrinhas das notas em cima eram as notas, só que eu fiquei confuso. Elas estão indicando as notas... Os neumas indicam as notas, e as letrinhas indicam as notas da segunda voz. Ah, tá. Então, isso daí que você foi falando pra gente é só da segunda voz. Só da segunda voz. Tá bom, beleza. Eu achei que... Pera, será que é isso mesmo? Mas é isso. Valeu. Da segunda voz. Dom Brother? Sim, hoje, né, na atualidade, a gente tem muita coisa do canto bizantino passado para a pauta mesmo da música ocidental, né? E são adaptações que são feitas por pessoas que conhecem o canto bizantino, né? E fazem essa só não existem os neumas, né? Que a gente realmente não tem muita capacidade de fazer isso, né? Porque é uma coisa totalmente oriental, né? Uma coisa totalmente oriental, mas já existe, né? Praticamente em liturgia, os ofícios todos, já em partitura ocidental. Claro que não é a mesma coisa, né? Sim, não é a mesma coisa, mas ela dá uma certa, né? Que é bem mais fácil para a gente ler, né? Esses neumas mesmo, eu acho que eu não vou aprender nunca. Entendeu? Eu tenho desde 9 anos de idade que eu estudo música ocidental. Esse tracinho para mim não quer dizer absolutamente nada. É um monte de cobrinha que eu não consigo entender. É realmente difícil. A compreensão dos neumas é realmente difícil, sim. Né? Principalmente porque é uma escrita relativa. Né? Então, um neuma em relação ao anterior, que, né, se remete ao outro e depois remete ao final, e assim sucessivamente. Paula? É uma pergunta, porque, como viajamos muito, às vezes entramos em igrejas antioquinas, e o canto delas é bastante diferente do canto das igrejas das outras igrejas ortodoxas, né? Sim. Então, eu queria saber se há uma diferença ou é só porque são os cantores, né? Porque, por exemplo, em Trieste, na Itália, eles têm um coral polifônico. Sim, sim. Existe, sim, modernamente, alguns corais que são polifônicos com canto bizantino. O coro que eu dirigia em São Paulo, por exemplo, sim, nós fazemos canto bizantino a 4 vozes. Né? A 4 vozes. Na Catedral, em São Paulo. Né? Na Catedral de São Paulo. Catedral, certo. Na Catedral de São Paulo. Fica interessante, né? Mas o objetivo é efetivamente mostrar o original. Né? Okay. E essas partituras eu tenho, estão inclusive no mosteiro, pode pegar uma cópia com o arquimandrita Pedro. Obrigado, Padre Agatângelos, pelas bênçãos, reze sempre por nós. Sim, Dom Grosso. Existe uma regra nessa passagem do canto bizantino para uma partitura ocidental. E como é feito? Você disse que já existe canto bizantino a 4 vozes. Como é feito isso? Tem uma regra? Não, na verdade, algumas regras devem ser seguidas. Por certo, toda a relação harmônica, todas as regras de harmonia do Ocidente não servem. Não servem, exatamente. Gente, não servem. A reunião vai acabar já, é melhor a gente vai ser interrompido na hora. Vamos para o segundo link para continuar a discussão. Vamos para o segundo link, então, ótimo. Vamos para o segundo link. Ok. Olá, cá estamos. Já estamos. Então, voltando, né? Por certo,
Eu vou deixar a câmera desligada só um minutinho, porque o sinal de internet está um pouco instável aqui. Tá? Só para dar uma estabilizada, e eu já ligo minha câmera. Por certas regras de harmonia ocidental não servem. Tá? Por exemplo, e aqui falando uma coisa assim, muito simples e básica da harmonia ocidental. Eu estou numa escala de Dó maior, não é? Aí a melodia passeia, chegou no Sol, volta para um Fá sustenido e Sol, ou seja, a partir daqui eu estou numa relação harmônica de quinta, não é? E a base deixa de ser o Dó e passa a ser o Sol. No bizantino, não. No bizantino, não, porque se eu tirar, né, se eu mudar a base, né, tirar do Dó para colocar no Sol, eu mudo o tom. Eu tenho que necessariamente mudar a escala modal. Muito curioso isso. Então, se a melodia passeia entre o Dó, né, e o Sol, eu tenho como base o Dó. Quando eu chego no Dó, no Sol, eu mantenho a base no Dó. E se ele subir, aí sim, se ele for lá para cima, aí sim eu abro, né, uma oitava em Sol, mas mantendo a base como Dó. Ou seja, o Fá continua sendo natural. Certo. Né? É uma coisa assim muito diferente mesmo. Existem algumas regras, sim. E aí, complementando o que Paulo havia dito, né? Existem coros que são polifônicos. Existe uma questão da melodia mesmo, né? É uma questão cultural, né? Da melodia dos países. Então, quando você ouve o canto bizantino na Sérvia, você ouve diferente do canto bizantino grego, né? Você ouve algumas diferenças do canto bizantino na Romênia. A Romênia acho que é a que mais se aproxima, né, do canto grego. Na Bulgária, que usam também muito o canto bizantino, você vai ver que sim, existe uma certa diferença, né, melódica mesmo com o canto bizantino original. E quando você vai para a igreja de Antioquia, você ouve algo extremamente orientalizado, por influência da música árabe, né? Sim. Por influência da música árabe. Então, mas o objetivo aqui, agora acho que consigo voltar, parece que o sinal aqui subiu um pouquinho. O objetivo, né, é a gente buscar sempre o original, o mais original possível, não é? E por essa razão, esses links que eu compartilhei do YouTube são links do Monte Athos, né? Que até hoje eu acredito que o Monte Athos e o Patriarcado de Constantinopla, a sede do Patriarcado de Constantinopla, são os lugares mais fiéis, e claro, Meteora, né? São os lugares mais fiéis ao canto original, né? As paróquias sofrem, né, uma série de influências da música da música local mesmo, né? Da música local mesmo. Para se ter uma ideia, em Jerusalém a gente tem inclusive bandas tocando durante a procissão do Domingo de Ramos, né? As bandas saem e tocam música popular mesmo, né? Música popular, não é música sacra. Ao passo que quando você vai na Síria fazem isso também, no Líbano já não fazem. E são países tão próximos, não é? São países tão próximos. Na Síria saem com as bandas, no Líbano não saem com as bandas, né? Eles saem cantando somente, né, lamentações e tropários, só canto sacro mesmo, né? Na realidade, eu achei muito estranho aquelas bandas. Eu falei, o que danado é isso, essas bandas tocando? Que não tem, eu achei muito estranho. Se a gente olhar para a África, por exemplo, o patriarcado de Alexandria, nós vamos ver uma série de tambores tocando dentro da igreja, né? Durante a ressurreição, eles tocam tambores, tocam pandeiros, dançam e cantam. Mas o pandeiro, os instrumentos de percussão, até a gente entende por força do salmo, né? Entende por conta dele. Mas assim, essas bandas totalmente populares é muito esquisito. Realmente é estranho. E eles cantam, né? Eles dançam dentro da igreja, né? Eles dançam mesmo. E giram, enfim, é uma coisa assim muito aculturada, vamos dizer. Né? E a melodia que eles usam ou é uma melodia eslava, ou é uma melodia grega, né? E ao mesmo tempo
acabam misturando tudo, né? E na verdade, o canto, né, a música, como eu disse, é um dos pilares da arte, né, ortodoxa. Mas ela tem uma função principal, né? Ela não pode ser o ponto-chave da oração, né? É o contrário, ela deve servir a oração. A música serve a oração e não o inverso. Então, por óbvio, né, que se a gente entra numa igreja e tem um grupo extremamente desafinado, é muito mais difícil da gente rezar, não é? Do que se a gente entrar numa igreja e encontrar, né, uma musicalidade, né, boa, afinada, preparada. Mas ainda assim, a gente tem que ter esse foco, tem que sim ser muito cauteloso com a música e tudo mais, mas o foco é a oração. Então, antes de dar a palavra a Paula, só para fazer mais uma observação, por exemplo, da linha melódica, né, das linhas melódicas em geral, nós temos o seguinte: quando você tem alguma coisa falando de ressurreição, de ascensão, a linha melódica sobe. Quando o texto traz, né, a morte, quando o texto traz o sepultamento de Cristo, a linha melódica desce. Ela só sobe quando está no sexto tom, né, no segundo plagal. Porque como ele é justamente o tom doloroso, a representação é o grito de dor, né, pela morte de Cristo, não é? E quando se fala de alguma coisa, quando o texto traz a história de vida de um santo, ou então um salmo, a linha melódica costuma ficar na região intermediária, que é justamente para não tirar a pessoa do estado de contemplação, né? É por aí que funciona mais ou menos isso. Paula? Uma pergunta para ajudar os jovens que se aproximam, né, ao canto bizantino. Muitas vezes nós encontramos não só o problema do canto desafinado, mas o problema do mau uso do tom de voz. E eu gostaria que o senhor fizesse algum comentário a respeito sobre como se usa o tom de voz. Isso é um problema muito sério, porque muita gente vai cantar, quer participar, quer cantar, tem esse coração imenso para fazer isso, mas não tem a preparação vocal. E aí a minha sugestão é que, sim, façam curso de voz. Vão fazer aula de preparação vocal, vai fazer, sim, aula de canto, não é? As vozes dentro da igreja, pelo menos, né, de tradição helênica, têm que ser vozes brancas e não vozes líricas. Não é? No canto eslavo, você ainda admite um pouco mais de lirismo, justamente em razão da estrutura melódica e harmônica muito mais próxima do Ocidente. Mas de tradição grega, não. Então, seria péssimo, né, fazer, por exemplo, né? Seria péssimo fazer. E nós encontramos isso. Mas já encontra muito. Né? Encontramos muito. Né? E não é a potência da voz, não é? É a projeção vocal. E para quem já cantou em coro, né? E aqui, claro, né, que Dom Ambrósio e o Provício Paulo, que também é uma boa musicista aí, né, podem falar muito melhor do que eu. Para quem já cantou em coro, existe uma regra básica. Quando você se ouve, você está cantando errado. Você tem que ouvir os outros, né? Justamente para você não furar o coro. Né? Então, a ideia é essa, você timbrar com quem está do seu lado, né? Manter uma estrutura não de força, não de potência, mas sim de projeção vocal. E isso a gente consegue ver num exemplo muito simples. Se você estiver numa festa, com um barulho lá em cima, e você der um grito, fulano não vai te ouvir. Mas se você olhar para fulano e disser, fulano, bem baixinho, ele vai te ouvir. Ele vai perceber que você está se comunicando com ele, ainda que ele esteja do outro lado, né, do salão ou da rua. De toda sorte, eu acho que a principal dica é fazer aula de canto, sim, né, para evitar que essa potência lírica, né, muitas vezes natural, né, chegue a atrapalhar a musicalidade dentro dos ofícios e liturgias. Eu perdi a ordem aqui,
mas como tenho vendo 2 homens e uma mulher, eu vou dar preferência a Bruna, por uma questão de gentileza. Pois não, Bruna? É rapidinho, então. Então, quanto mais próximo da voz falada, melhor? Quanto mais próximo da nossa... Da voz falada, em questão da técnica vocal, para o canto bizantino. Eu não entendi. Quanto mais próximo do quê? Da voz falada. Da voz falada, da voz falada. Sim, da sim, voz sim. falada. Sim, da voz falada, sim, sim. Na verdade, eu não sou professor de canto, quem é professor de canto é Dom Ambrósio, né, um excelente professor, por sinal. Mas eu tenho uma regrinha, né, que eu sigo já há muitos anos e que eu ouvi de um professor de canto, e depois que ele me disse isso, funcionou maravilhosamente bem. Cantar bem significa, além da sua afinação, por óbvio, né, e aí você tem um registro vocal em que você necessariamente será afinado, né, significa você utilizar as palavras da seguinte forma: anasalado como francês, pronunciado como alemão e articulado como italiano. Se você consegue uma boa articulação como os italianos têm, uma boa pronúncia como os alemães têm, que eles pronunciam cada mínima letra, eles pronunciam. E se você tem, né, uma colocação vocal semi-anasalada, não anasalada, mas impostada, né, como francês, você certamente terá uma projeção vocal muito boa, né? Na realidade, esse anasalado, ele é colocado. Como? Esse anasalado, ele é colocar a voz aqui na face. Não, na face, colocar aqui, colocar para os ressonadores daqui do rosto ressoarem. É colocar para cima, não anasalar, é colocar para cima. Existe uma coisa de colocar a voz para cima. No palato. E não falar nasalado, porque não é bem isso. É colocar a voz saindo por aqui, né? Pelo seio facial. Sim. Pronto, então está aí feita a correção. João, João, por favor. Na arquidiocese norte-americana dos greco-ortodoxa, Sua Eminência, Monsenhor Eupidóforos, tem permitido a presença de órgão nas igrejas gregas, e algumas já adotaram, várias na metropolia de Detroit, outras em Boston, e a função do órgão seria unicamente dar a base tonal para o canto. E eu gostaria de saber a opinião do senhor, dos senhores, sobre isso. Não é só na arquidiocese ortodoxa grega, mas as igrejas antioquinas também têm começado a admitir a utilização de órgãos ou teclados. O objetivo, em princípio, seria justamente esse, dar somente a base tonal. Se você pegar algumas gravações da Catedral do Cristo Salvador, em Moscou, você vai ver que o regente está, assim, diante de um teclado, e ali o objetivo é tão somente, né, dar a tonalidade para o coro. Todavia, isso tem alcançado uma dimensão muito maior, a ponto de se repetir no órgão ou no teclado as vozes cantadas. Eu, particularmente, não gosto. Nem eu. Eu sou muito tradicionalista. Bem não. Muito, né? Não vejo isso como um pecado mortal. No entanto, eu sou muito tradicionalista e eu prefiro realmente a voz humana. Um órgão, um teclado, é criação nossa. Nós somos criaturas de Deus, então eu acho que nós devemos, com nossa voz, né, fazer esse trabalho dentro da igreja, louvar a Deus e pedir o perdão com nossa própria voz, né? Então não gosto, mas também não vejo isso como se fosse um pecado mortal, aquela coisa, meu Deus do céu, eu jamais iria nessa igreja porque ela usa, né? Estão usando um teclado. Não, entendeu? Ir à igreja que tem um teclado e não ir à igreja, vá, se confesse, comungue, participe das liturgias, não é? Então, tem esse aspecto, né? São Paulo usa muito, a Catedral Antioquina de São Paulo usa muito o teclado, muito órgão, e eu particularmente não gosto.
Max. Eu já fui, eu estava fazendo um estágio no interior de São Paulo, eu fui lá na igreja de São José do Rio Preto, e depois de anos, assim, escutando só a nossa liturgia só com vozes e tudo, a moça que estava tocando o órgão era boa, bem boa, mas me assustou. Achei muito estranho. Então, muito estranho. Eu acho que quem tem experiência de anos de liturgia cantada do jeito tradicional, se deparar assim, talvez se assuste também. A minha dúvida é bem boba, de novo, mas é que a Bruna tinha perguntado, eu já tinha ouvido isso também, que a gente precisa aproximar mais do tom de voz falado mesmo. Só que eu, pessoalmente, quando eu tô cantando, eu não gosto muito do meu timbre de voz. Eu acho que algumas pessoas devem ter isso também, de não gostar do próprio timbre. E aí eu tento mudar na hora. Você tem alguma dica em relação a isso? De tipo... porque eu tento mudar e aí eu canto com o Matheus lá na paróquia. E ele fala pra eu não fazer isso. Mas é que eu realmente não gosto de como minha voz soa. Não tente mudar. A dica é essa, não tente mudar. Justo. Você não precisa mudar o seu timbre, porque você não vai conseguir mudar o seu timbre. Você só vai conseguir, fazendo isso, desafinar. Não tem como. Não vai conseguir pronunciar as palavras direito. Você não vai conseguir colocar a sua voz como deveria ser colocada, né? Cante como você é, né? E a dica, outra dica, evidentemente, né? Fazer aula de canto, né? Que via internet é muito difícil, Sim, né? sim. Eu acho que a aula de canto tem que ser bem complicado, né? Mas tem que fazer aula de canto. Exercícios de respiração, né? Exercícios de vocalização, e aí tentar encontrar, né, dentro, né, do grupo, né, que canta com você, que é Matheus e Sofia, uma tonalidade, e aqui não escrita, viu, Bruna, mas uma tonalidade prática que permita que as vozes estejam realmente alinhadas, né, e vai fazer com que isso, né, seja com isso vai ser possível até fazer, né, a dupla voz, o Wilson, por exemplo, que na igreja de Nossa Senhora em Brasília não faz, né? Apesar de ter 3, 4 pessoas cantando, todos fazem a melodia, mas falta o Wilson, não é? Em São Paulo, normalmente tem uma pessoa só que canta, que é o Evangelos, né, na igreja grega, e aí ele fica sem Wilson. Agora, quando eu vou para São Paulo, que eu estou lá, aí eu fico fazendo Wilson para ele, a música muda por completo. A música muda por completo, né? Porque aí você, né, resgata aí o original. Paula? Só uma observação. Dom Ambrosa baixou a mão, vai querer falar depois, não? Uma observação, a minha experiência internacional de igrejas, eu descobri que os melhores cantores não são grandes amantes do próprio timbre de voz. Sim. Mas eles são amantes de Deus e da ortodoxia, e no final descobrem através um timbre de voz que não necessariamente adoram, que podem cantar muito melhor do que pessoas que chegam com um dom natural incrível, e o efeito no Laos não é o mesmo. Então, é um convite para que ele explore essa oportunidade. Ótimo. Obrigado. Isso mesmo, maravilha. Dom Ambrósio. Não, era só comentar também sobre essa questão dos instrumentos, né? Os salmos dizem, louvai o Senhor com todo fôlego, louve o Senhor, louvai com tímpanos e danças, louvai com... Né? Isso é uma coisa que sempre existiu, né? Sempre existiu, mas a partir do cristianismo e do canto bizantino propriamente, não se utilizou mais instrumentos musicais na igreja, né? Então, que é a voz. E, assim, eu também não digo que é um grande pecado ter um órgão, mas eu também não aprecio. Não aprecio, acho que tira a coisa da oração propriamente dita, e vai para uma questão técnica que deveria estar dentro da oração, né? Dentro da oração. Então, eu acho que essa questão dos instrumentos, ela tira um pouco essa questão da oração. Eu não gosto, mas algumas pessoas acham que isso é bom. Então, quem sou eu para dizer que não é, né? Então, mas eu particularmente não gosto também, não gosto.
Com relação a timbres de voz, todas as pessoas têm timbres diferentes. Todas as pessoas têm timbre diferente. O que se faz no coro é se equalizar aos demais. Se equalizar aos demais. E isso você vai fazer, é uma questão de ouvido, né? Se a pessoa tem um ouvido que ouve as outras pessoas e tenta colocar dentro daquele mesmo som, dentro daquele mesmo, né, timbre, né? E como você falou, é essencialmente básico que se faça técnica vocal. Porque a técnica vocal ela vai colocar o seu timbre dentro de uma coisa que já é mais sonora e mais harmônica entre os demais. Também não gosto da voz lírica dentro do canto bizantino ou dentro do canto eslavo. Não gosto, porque isso é para solista. Para coro, só se for um coro lírico, né? Mas vozes líricas são vozes brancas sem aqueles vibratos, sem aquela coisa toda. Esse é o canto da igreja, né? Que eu acho também. Até porque o canto lírico, e aqui me permita, antes de passar a palavra para o Matheus, que é uma pessoa que canta maravilhosamente bem, eu tenho um carinho extremo, uma admiração extrema por ele. O canto lírico, muitas vezes, desprivilegia o texto, né, em favor da música. Não é? Então, algumas áreas, por exemplo, a gente não consegue compreender perfeitamente o texto, se você não o conhecer. Uhum. Mas você ouve o cantor ou a cantora brilhando no palco, por causa da música. E o objetivo do canto sacro é justamente o inverso, né? Exatamente o inverso. O texto, né? A oração em si. Então, deve servir a oração e não... É você tirar a sua individualidade e ir para o coletivo, né? Exatamente. Matheus, meu querido. Não, primeiro eu queria agradecer muito o comentário, dizer que esse carinho é recíproco e dizer que ser elogiado por um cantor igual você é a mesma coisa que um jogador de várzea receber uma felicitação do Messi, do Cristiano Ronaldo. É uma disparidade. Que exagero. Eu sou um Hellis mortal. Não, mas a pergunta é a seguinte, é sobre essa questão de timbre e sobre a questão do órgão que estava sendo discutido. Quando eu comecei a estudar o canto bizantino, alguns professores e autores recomendavam o uso do isocratima, né, que é aquele tecladinho com a escala diatônica, com os intervalos bizantinos, e outros já desencorajavam. E eu sei, por ter lido isso em encíclicas de Sua Santidade Bartolomeu, que a tradição do Fanar não recomenda o uso desse isocratima, nem mesmo no treino cotidiano. Mas eu vejo que ele pode ser uma ajuda para quem ainda não conseguiu aprender um timbre de voz que seja acostumado ao tipo de intervalo, ao tipo de solfejo, por assim dizer, que o canto bizantino exige. Você acha que, de fato, é útil fazer uso desses recursos ou é algo que descaracteriza um pouco a prática? Olha, o que eu tenho visto, na verdade, é um instrumento que dá o Wisson, não é? Então, eu não me lembro o nome dele. É isso mesmo. É esse mesmo, né? E ele é interessante porque ele imita a voz humana. Então, quando você tem uma única pessoa cantando na igreja e você quer o Wisson, né, para deixar um pouco mais cheio, você vai lá e vai apertando, vai segurando, né? Tem as letrinhas em cima. Então, quando você vê lá entre parênteses, né, o Fá, você toca o Fá. Quando você vê entre parênteses o Sol, você toca o Sol. Enquanto você canta, você vai tocando somente o Wisson, que é realmente para dar a base. Eu ainda assim, prefiro o canto solo. E o objetivo desse instrumento é tão somente o Wisson, nada além do Wisson, né? Eu ainda assim prefiro um diapasão de garfo e não de sopro, para não ficar aquele né? No meio. Eu ainda prefiro um diapasão de garfo, né? E o canto solo, ainda que seja uma única pessoa cantando, além de ser mais original,
o próprio cantor vai se concentrar no que ele está cantando e vai se concentrar na sua oração, e não vai se concentrar em mais alguma coisa que é tocar, né? O isso, por exemplo, né? Eu acho isso, não sei, eu não sou simpático. Como disse antes, não sou contra, né? Mas também não me apraz. Eu pediria permissão apenas para perguntar a Dom Ambrósio. O senhor falou algo sobre, usou uma expressão semelhante à adaptação vocal, no sentido da educação da nossa voz. Qual foi exatamente a expressão que o senhor usou? Eu estava fazendo aqui algumas anotações e eu mesmo me perdi. Eu já nem me lembro o que foi que eu falei. Obrigado. Equalizar. É sobre a questão de equalizar a voz. Com a técnica vocal, você vai colocar a sua voz num lugar que, quando você ouvir as outras pessoas, você vai se adaptar auditivamente com as outras pessoas, que dá o sentido de coro, né? O sentido de coro. Eu não sei se foi a respeito disso que você está perguntando. Foi mais naquele sentido do próprio treinamento individual que devemos fazer. Sim, eu perdi a expressão, me perdoe, Dom Ambrósio. O treinamento individual, que seria a técnica vocal propriamente dita, ela vai trabalhar todo o seu aparelho fonador, né? Ela vai lhe ensinar, vai lhe ensinar a respirar, vai ensinar a manter a nota. Agora, e assim, para o canto bizantino, ou mesmo o canto eslavo, a preferência é sem o vibrato, né? Sem o vibrato, aquele né? A preferência é sem o vibrato, porque o vibrato é que destoa das outras vozes. Então, a voz do coro deve ser a voz branca, que é a voz sem vibrato. Muito obrigado. Mais ou menos isso que eu... Obrigado, sua bênção. Deus abençoe. O que não significa dizer que não haja um vibrato natural da voz, mas Claro. aí não é um vibrato lírico, e sim, né, uma projeção harmônica da voz. Então, a depender da projeção que se faz da voz, tem-se você consegue ouvir as notas da harmonia nela, porque ela vai vibrando em outras... Né, em outras frequências, e você consegue ouvir, já que o Bruno falou de frequência, né? E você consegue ouvir, por exemplo, a pessoa está cantando um dó e de repente você ouve um fá junto. Por quê? Porque isso são as reverberações, e não é à toa que as igrejas bizantinas são arredondadas. Não é? Não é à toa que sejam arredondadas, é justamente porque na época não havia microfone. Então, quando você canta num espaçozinho minúsculo, né, a voz acaba se projetando de tal maneira, né, que todos... A Catedral de São Paulo, por exemplo, é muito interessante, porque se alguém dentro do santuário, atrás do iconostácio, sem microfone, cantar alguma coisa, até chegar no coro, leva 7 segundos. Então, o que nós fazíamos, né? Quando não tinha microfone, quando acabava a energia elétrica, por exemplo, né? Antes do sacerdote dizer o roguemos ao Senhor, a gente já começava o Kyrie eleison, que era para não ficar o espaço. Porque senão fica aquele vácuo da igreja, aí vem o Kyrie eleison. Né? Porque a catedral é retangular, né? Ela é retangular, mas ela é toda arredondada. Então, a voz acaba projetando pelas cúpulas e pelas semicúpulas até chegar no coro lá em cima. Né? Por essa razão, acaba sendo um pouco mais... acaba chegando tardiamente, né? Tardiamente. E tinha outra coisa que eu ia dizer, que me lembrei, mas aí no meio da nossa conversa aqui me fugiu. Assim que eu lembrar, eu digo. Gonçalo. Oi para todos. Espero que você tenha compreendido a nossa conversa. Sim. Eu tenho uma dúvida. Existe um livro de teoria musical bizantina? Porque uma coisa que eu acho muito interessante, eu sou novo aqui na igreja ortodoxa, eu acho muito interessante a música bizantina, mas é difícil de
pesquisar. Existem vários livros, né? Principalmente em grego. Existem livros em árabe, existem livros em inglês, mas não há nenhum livro em português ou espanhol de teoria musical, né? Aliás, uma coisa que eu procurei muito quando eu cheguei do Líbano, né? Quando eu terminei meu curso, que vim para cá, estou falando de 20 anos, né? Quando eu terminei meu curso em 2004. Foi procurar justamente alguém que conhecesse notação bizantina e notação ocidental para trabalhar comigo, porque sozinho eu não daria conta, como não dei, não é? De fazer um arcabouço de material mesmo, né? Juntar material para poder ensinar as pessoas a notação neumática e tudo, e eu realmente não consegui. A única coisa que eu consegui fazer foi transliterar algumas coisas, traduzir outras, não é? E passar algumas coisas para a notação ocidental para que fosse mais acessível, né? Mas infelizmente eu não encontrei ninguém, nem no Brasil, nem na Argentina, nem no Uruguai, nem no Chile, que conhecesse as duas notações. Conheço várias pessoas que conhecem só notação bizantina ou só notação ocidental, mas que conheçam as duas eu não conheci ninguém além de mim. O que é lamentável, né? O que é lamentável, porque assim, é algo que poderia já estar num processo de divulgação e já está difundido, mas infelizmente não encontrei. Se alguém souber, por favor, me avise para a gente poder trabalhar juntos. Existem livros em inglês, né? Tem livros em inglês. Em inglês, tem bastante. Que seria mais fácil para a gente. Olha só, não estou enxergando por causa do reflexo. Não é. Como é o nome do livro? Greek Orthodox. Psaltic Method, a Greek Byzantine Liturgy Chant Primer. Olha só. Custa $7 e na pesquisa que eu fiz era o livro mais limpinho, digamos assim, porque muitos eles vêm poluídos, né, por outros estilos. E ele é um professor que ensina no Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, mas ele tem uma base, a base americana. E eu acho, se vocês quiserem, eu mando um link para vocês. Era bom. Porque ele é bem explicativo, quer dizer, ele é simples, dá as bases e ensina a ler os idiomas e algumas escalas, então, muito simples, mas eu acho que quando termina o livrinho, já dá para ler os textos, né? Ótimo. Então, eu mando para vocês. Maravilha, por gentileza, vai ser ótimo. Quem mais, gente? Ok, então, novamente, agradeço demais, agradeço sobremaneira o interesse, o esforço. O pessoal está colocando aí a Amazon, né, onde pode comprar, parece que o próprio autor disponibilizou gratuitamente também. Peço que ouçam, né, esses 3 vídeos, né, que eu mandei, principalmente o vídeo do Marcel Perret, que é o canto gregoriano, né, para que a gente possa identificar, né, as notas orientais que o gregoriano tinha no início de sua utilização. Ok? Muitíssimo obrigado a todos. Por favor, rezem por mim. Eu vou pedir para que Dom Ambrósio dê a bênção final para que a gente possa seguir o final de semana, né, na paz de Cristo e ainda vivendo a ressurreição de Nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoa-nos, Senhor, a nós, a todos, pela sua infinita misericórdia, e mantém-nos alertas e com o coração puro para continuarmos os nossos estudos. A bênção do Senhor na sua divindade, sua pelos homens, desça sobre vós em todo o tempo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Cristo ressuscitou dos mortos, pisou a morte com a morte e deu a vida aos sepultados. Cristo ressuscitou.
em verdade ressuscitou. Christos anesti. Alitosa anesti. Nos vemos el sábado que viene. Ok, Pater. Muitíssimo obrigado, Padre Dimitri, né, por toda a esforço, por toda a dedicação também. Un abrazo. Buena semana. Tchau, tchau. Christos anesti.